3 relatos de caminhoneiros que atravessaram estradas assombradas, crônicas obscuras. O que separa a exaustão da alucinação? O que diferencia um vulto na neblina de um aviso? O asfalto guarda mais segredos do que podemos contar. As histórias de Júlio, Márcia e seu Carlos não são apenas relatos de terror. São lembretes. Lembretes de que lá fora, na imensidão da madrugada, estamos terrivelmente sozinhos e as regras da realidade podem ser flexíveis. O conhecimento que fica não é o medo da estrada, é o respeito. Respeite seu cansaço, respeite sua intuição e, acima de tudo, respeite o silêncio que se instala quando o motor morre. Mas agora, eu pergunto a você. Você está pronto para olhar para a escuridão de forma diferente? Da próxima vez que estiver no volante, naquela BR deserta e a paranoia bater, você vai culpar o cansaço ou vai confiar no arrepio na sua nuca? Qual desses relatos reais te marcou mais? E você, que é do trecho, que vive na boleia, o que você já viu nas estradas assombradas que ninguém acreditaria? Compartilhe sua história nos comentários. Se você quer continuar explorando o inexplicável e as crônicas obscuras que se escondem nas sombras do nosso mundo, faça sua parte. Inscreva-se agora no canal e ative todas as notificações. O abismo tem muitas outras histórias para contar. E você não vai querer ouvi-las sozinho. Existe um fenômeno, meus caros, que vai muito além do simples cansaço físico que um motorista sente após longas horas na boleia. É um estado de transe, quase uma hipnose autoinduzida, que todo veterano do asfalto conhece, mas poucos admitem em voz alta. É aquele ponto de ruptura onde o cérebro, exausto de processar quilômetros e quilômetros de escuridão e linhas amarelas, simplesmente decide entrar no piloto automático. É um mecanismo de defesa que, ironicamente, abre as portas para o perigo. É nesse exato limbo, nesse véu rarefeito entre a vigília e o sonho, que nascem os relatos de caminhoneiros mais inexplicáveis. A realidade começa a aparecer fina, maleável. É nesse momento que o terror na estrada deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um passageiro. Peguemos o caso de um profissional que chamaremos aqui de Júlio. Ele estava exatamente nesse estado. Depois de quase 14 horas ininterruptas, salvo paradas rápidas para o café e o diesel, ele era o retrato do esgotamento. Ele estava, como se diz na gíria, só o pó da rabiola. A mente dele não estava mais ali, na cabine do seu cargueiro. Estava a 200 quilômetros dali, na sua casa, na janta quente que o esperava, no abraço da família. A estrada, uma BR conhecida por sua monotonia, era um túnel negro, engolido pelos fachos do farol. E o terror na estrada raramente avisa quando vai chegar. Ele não bate na porta. Ele simplesmente se instala quando você está vulnerável, quando sua percepção já não é mais confiável. É crucial que se entenda. Isso não é sobre dormir ao volante. É algo muito mais sutil e assustador. É quase o oposto. É como estar, e essa é a melhor analogia, bêbado de exaustão. A pessoa está de olhos abertos, as mãos firmes no volante, o pé controlando o acelerador, mas o cérebro já bateu o ponto e foi embora há muito tempo. As luzes dos postes ou dos raros carros, no sentido contrário, começam a derreter na visão periférica. Elas se esticam. O zumbido constante dos pneus no asfalto deixa de ser um ruído de fundo e se torna uma canção de ninar hipnótica. É nesse exato momento que as estradas assombradas ganham vida. Elas se alimentam dessa exaustão. E o que parecia ser apenas uma longa noite de trabalho se transforma em um daqueles relatos reais que arrepiam a nuca e desafiam a lógica. Júlio estava nesse transe. A mente vagando longe, o corpo operando por instinto. Foi quando ele viu a placa. Não era uma placa moderna, reflexiva. Era um pedaço de metal velho, corroído pela ferrugem nas bordas,
com letras pintadas toscamente, algumas quase apagadas pelo tempo. Nela se lia: Curva do Diabo, 5 km. Ele riu. Um riso seco, cansado, mais um sopro do que uma risada. Quanta besteira, pensou ele. O povo inventa cada coisa. Ele mal sabia, naquele momento, que o asfalto tem memória e que certas estradas assombradas levam seus nomes muito a sério. Ele continuou. O caminhão roncando firme e a placa sumiu no retrovisor. Ele dirigiu pelo que pareceram ser 10, talvez 15 minutos. O mesmo cenário. Escuridão densa à esquerda, escuridão densa à direita e a fita de asfalto à frente. Então, ele viu de novo. A mesma placa. Exatamente a mesma. Curva do Diabo, 5 km. O coração dele deu um tropeço. Aquele torpor de cansaço foi substituído por uma súbita onda de adrenalina gelada. Não é possível. Eu pisquei, cochilei de olho aberto. Essa é a primeira ferramenta do medo genuíno. A dúvida. Ele balançou a cabeça com força, tentando espantar o sono. Pegou a garrafa térmica ao lado do banco. O café estava frio e amargo, mas ele bebeu assim mesmo. Ele estava acordado. Não havia como ter dormido e voltado. Júlio se ajeitou no banco, agora tenso. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ele redobrou a atenção. Foi o cansaço, disse para si mesmo. Uma prega que a mente me passou. Ele se forçou a focar. Contou os postes, observou as marcas na pista. Ele tinha certeza absoluta de que estava avançando. O motor estava cheio, o caminhão respondendo. E então, pela terceira vez, ela apareceu na luz do farol. A mesma placa, o mesmo metal enferrujado, as mesmas letras tortas. Curva do Diabo, 5 km. E o riso de antes morreu na garganta. Agora era um pânico silencioso. O suor começou a brotar frio na sua testa. Ele pisou mais fundo. O caminhão roncou, mas parecia pesado. A estrada não mudava. A mesma reta. As mesmas árvores retorcidas ao longe. A paisagem estava estática. A quarta vez que a placa surgiu foi um soco no estômago. Ele não estava mais confuso. Ele estava apavorado. Ele estava preso. Ele bateu com o punho no painel. Um gesto de pura frustração e medo. E foi nesse exato instante que o rádio, que estava mudo há horas, chiou. Não foi um chiado comum de busca de estação. Foi um chiado alto, agudo, que fez Júlio pular no banco. E então, por trás da estática, começou a tocar uma música. Não era um rock de estrada, nem uma moda de viola. Era uma valsa antiga, abafada, como se viesse de um gramofone quebrado, vinda de uma frequência que não deveria existir. Esse é o som clássico que se ouve em muitos relatos de terror. A música parecia zombar dele. Desesperado, ele olhou para o painel de instrumentos. E foi aí que o último pilar da sua sanidade ruiu. O marcador de combustível estava cravado, imóvel. Ele sabia que estava com o pé no acelerador, o motor estava queimando diesel, mas o ponteiro não se movia 1 milímetro. Ele não estava avançando. Ele estava gastando combustível, mas não estava indo a lugar algum. Ele estava preso num looping, uma armadilha no tempo. O verdadeiro terror na estrada não é sobre monstros, é sobre a quebra das leis da física. O rádio foi desligado com um tapa, mas a música continuou. Baixinha, mas audível. Parecia vir de fora da cabine, o que quebra uma hipnose, uma ação brusca, uma quebra de padrão. Júlio, num ato de puro instinto de sobrevivência, fez a única coisa que podia. Ele pisou no freio com toda a força que tinha. O caminhão cantou pneu, o cinto travou seu peito com violência e a carga lá atrás deu um solavanco. Ele puxou o freio de mão com um estalo. E então, o silêncio. O motor morreu. A música parou no exato instante, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio pesado, ensurdecedor, do breu absoluto no meio do nada. Ele desligou a chave, mergulhando a cabine na escuridão total. Ele fechou os olhos com força, não para dormir, mas para acordar. Ele se forçou a respirar.
1, 2, 3. Ele precisava forçar a realidade a voltar aos trilhos. Ele ficou ali, parado, por 10 minutos. O relógio digital no painel, agora a única luz, confirmou. 10 minutos de silêncio absoluto, ouvindo apenas o próprio coração bater descompassado. Foi real? Ou foi um delírio da exaustão, um microsono? Mas e a placa? E a música? E o ponteiro do diesel? Ele respirou fundo e girou a chave. O motor pegou de primeira. O som normal, abençoado, do seu ganha-pão. O rádio? Mudo. Ele engatou a marcha e acelerou, ainda tremendo. Dirigiu por 5 minutos, o coração na boca. E então, uma placa nova, moderna, reflexiva. Fim da serra. Obrigado. Ele nunca mais, em 20 anos de profissão, viu a placa da curva do diabo. Esses relatos reais nos ensinam que a linha entre a fadiga e o inexplicável é perigosamente fina. Mas o caso de Júlio foi um looping mental, um aviso. O próximo relato... o próximo é sobre quando o terror na estrada não está na sua mente, mas está bem do seu lado, faminto, no seu ponto cego. Se o primeiro caso, o de Júlio, nos ensina sobre as armadilhas da mente e como a fadiga extrema abre portais estranhos, o segundo relato é sobre algo bem mais palpável. É sobre o medo que vem de fora. É sobre a paranoia justificável que todo motorista, especialmente aqueles que viajam sozinhos pela madrugada, carrega como uma segunda pele. Há uma regra não escrita no asfalto. A solidão é sua companheira, mas a vigilância é sua armadura. E para um caminhoneiro, essa vigilância tem um foco principal: os retrovisores. Os espelhos. Eles são seus melhores amigos e, ao mesmo tempo, seus piores inimigos. Você é pago para olhar para frente, para o horizonte, mas sabe, com uma certeza quase animal, que o perigo real quase sempre se aproxima por trás. É exatamente por isso que os relatos de caminhoneiros sobre perseguições são tão comuns e tão aterrorizantes. Porque eles nascem de uma tensão que já existe. Vamos falar da Márcia. Uma mulher corajosa, cascuda, acostumada com o preconceito e os perigos de uma profissão dominada por homens. Mas naquela noite, ela estava numa rota notoriamente perigosa. Um trecho de serra conhecido não por fantasmas, mas por piratas do asfalto. O ar dentro da cabine estava pesado. O coração dela batia forte a cada conjunto de faróis que surgia no espelho retrovisor, crescendo, crescendo, até ultrapassar e sumir na escuridão. Cada ultrapassagem era um pequeno alívio, um suspiro que ela nem percebia estar segurando. Essa tensão constante é o que diferencia o motorista profissional do amador. O amador relaxa. O profissional sabe que o ponto cego não é apenas uma área que o espelho não cobre. É uma metáfora. O perigo real vive ali, naquela fração de segundo de invisibilidade. E foi exatamente nesse ponto cego que o terror na estrada decidiu se manifestar para Márcia. Ela notou um carro. Não era um caminhão, nem uma caminhonete. Era um carro de passeio, comum, talvez um sedã antigo, com os faróis baixos, quase opacos. Ele não se aproximou rápido, não tentou ultrapassar. Ele simplesmente encaixou atrás dela. No começo, ela pensou ser apenas mais um motorista com medo de seguir sozinho. Acontece, mas os minutos se passaram. 10, 20, o carro continuava lá. Ele não se aproximava, ele não se distanciava. Ele ficava naquela posição perfeita, aquele limbo onde ele mal aparecia no retrovisor central e sumia completamente no lateral. Ele estava habitando o ponto cego dela. Márcia sentiu o suor frio começar a correr pela nuca. Isso não era normal. Ladrões costumam ser agressivos, rápidos. Aquele carro estava paciente. Ela acelerava um pouco, ele acelerava. Ela tirava o pé, ele tirava o pé.
Era uma dança macabra, silenciosa, a 80 quilômetros por hora. Quase uma hora se passou nesse jogo de nervos. Márcia estava com os músculos dos ombros e braços travados de tanta tensão. A boca seca. Ela pegou o rádio, a frequência da polícia, mas só ouviu estática. O trecho era ruim de sinal. O pânico começou a borbulhar. Ela estava sozinha. Esse tipo de tortura psicológica transforma qualquer estrada em uma das piores estradas assombradas. Ela tinha que fazer alguma coisa. Tinha que quebrar o padrão. Num impulso, ela tomou uma decisão arriscada. Frear bruscamente, não parar, mas reduzir a velocidade de forma violenta, forçando o carro atrás a ultrapassar ou a bater. Ela respirou fundo e pisou no freio. O caminhão deu um solavanco. Os pneus chiaram levemente. Ela olhou imediatamente para o retrovisor esquerdo, esperando ver o carro desviando, buzinando qualquer coisa. Mas não havia nada. O carro desapareceu. A estrada atrás dela estava completamente vazia e escura. Um alívio imenso, quase vertiginoso, tomou conta dela. Graças a Deus, desistiram, entraram em alguma estradinha de terra. Ela soltou o ar, rindo de nervoso. O coração ainda disparado, mas o peso havia saído. Ela voltou a acelerar, tentando acalmar a tremedeira nas mãos. Ela pensou, ufa, mais um daqueles relatos reais de quase assalto para contar. E foi então, no auge do seu alívio, que ela cometeu o erro. Ela olhou para o outro lado. Ela olhou para o retrovisor direito, o do passageiro, e ele estava lá, não o carro, o rosto, colado no vidro da porta do passageiro. A 80 quilômetros por hora, havia um rosto olhando para dentro da cabine. Não era um rosto de raiva de um ladrão, era pálido, cadavérico. Os olhos eram fundos, escuros, e pareciam sugar a pouca luz da cabine. O cabelo, ou o que parecia ser, estava grudado na têmpora, molhado, e ele estava sorrindo, um sorriso que não chegava aos olhos. Márcia soltou um grito que não parecia dela, gutural, de puro pavor animal. Isso não era um assalto, isso era algo que não deveria existir. O verdadeiro terror na estrada é aquele que quebra todas as regras da nossa realidade. Como aquilo estava ali? O instinto dela foi mais rápido que o pensamento. Ela não freou. Ela gritou e jogou o volante com toda a força para a direita, como se quisesse esmagar aquela aparição contra a mureta da serra. O caminhão protestou. A carga balançou perigosamente, mas ela não se importou. Ela só queria que aquela coisa saísse dali. No segundo em que ela virou o volante, o rosto sumiu. Simplesmente se desfez, como fumaça. Ela corrigiu a direção, o coração parecendo querer explodir pela boca, as lágrimas de pânico cegando sua visão. Ela viu luzes à frente. Um posto de gasolina, antigo, mas iluminado. Um oásis. Ela entrou com tudo, freando o caminhão de qualquer jeito, quase batendo na bomba de diesel. Ela ficou paralisada na cabine por minutos, tremendo tanto que mal conseguia soltar o cinto. O frentista, um senhor, bateu no vidro, assustado. "Moça, tudo bem?" Márcia desabou. Ela desceu da cabine, as pernas como gelatina. Ela tentou explicar, mas as palavras não saíam. Eu vi. Tinha alguém." O frentista, acostumado com as loucuras daquela estrada, olhou ao redor desconfiado. "Não tem ninguém aqui, moça, só nós." Márcia, ainda em choque, foi até a porta do passageiro. A lataria do caminhão estava coberta pela poeira vermelha da estrada. E lá, na altura da janela, perfeitamente nítidas na poeira, havia marcas de dedos, limpas. Como se alguém, com a mão muito suja ou molhada, estivesse se segurando ali por muito, muito tempo. Nem todos os relatos de terror acabam com um desaparecimento. Alguns deixam provas físicas, deixam a certeza de que o impossível esteve a centímetros de você. Mas Márcia teve sorte. O perigo dela estava do lado de fora. O problema é quando o silêncio é quebrado por algo que já está com você, trancado.
Lá atrás, na carga, nós falamos sobre as armadilhas da mente, como no caso do Júlio e a estrada que se repetia. Falamos sobre o terror externo, físico, que a Márcia enfrentou com aquela aparição no ponto cego. Mas agora precisamos falar sobre um medo diferente. Um medo que talvez seja o mais primal de todos para um caminhoneiro: a falha mecânica. O pesadelo de ficar preso, sozinho no breu absoluto, a quilômetros de qualquer forma de vida ou sinal de celular. É o medo da impotência total, quando o motor, aquele coração de metal que é seu único companheiro por milhares de quilômetros, simplesmente morre. É nesse silêncio que o verdadeiro terror na estrada encontra terreno fértil. A escuridão lá fora parece ganhar peso, densidade. Peguemos a história do seu Carlos, um motorista das antigas, daqueles que conhecem cada parafuso do caminhão. Ele estava num trecho rural, uma daquelas estradas vicinais que cortam fazendas, onde a única luz é a da lua, quando ela decide aparecer. Era uma noite fria, sem lua. De repente, o motor falhou. Tossiu 1, 2 vezes e morreu. O caminhão parou, mergulhando a cabine num silêncio profundo e imediato. Seu Carlos girou a chave. Nada, nem sinal. Quando o motor de um caminhão morre no meio do nada, o silêncio que se instala não é o silêncio da paz. É um silêncio ensurdecedor. É um vácuo que grita o quão desesperadamente sozinho você está. Você começa a ouvir coisas que o ronco do motor abafava. O vento leve nas árvores, o grilo distante e, o pior de tudo, o barulho do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Seu Carlos suspirou. Não era hora para pânico, era hora de trabalhar. Ele pegou sua lanterna de confiança, a chave de roda por precaução, e desceu da cabine. O ar frio da madrugada o golpeou. Ele abriu o capô e apontou a luz, procurando o problema. Era um daqueles momentos que definem os relatos de caminhoneiros. O homem contra a máquina no meio do nada. Ele estava concentrado no motor, mexendo num cabo, depois no outro. A carga que ele levava era simples. Carga seca, caixas de papelão lacradas, destinadas a uma gráfica. Um trabalho fácil, ou deveria ser. Foi então que ele ouviu. Um som. Um arranhão. Veio de trás. Ele congelou. Seu primeiro pensamento foi: bicho. Talvez um gambá ou um cachorro do mato tentando se esconder debaixo do caminhão. Ele apontou a lanterna para baixo do chassi. Nada. O silêncio voltou. Ele deu de ombros, coisas da noite, e voltou para o motor. E o som veio de novo, mais claro. Arranhão. Arranhão. Pausa. O sangue do seu Carlos gelou. O som não vinha debaixo do caminhão. Vinha de dentro do baú. O baú que estava lacrado, o lacre da alfândega intacto. A mente dele correu. Um rato grande. Mas o som era metódico. Não parecia um animal, parecia unha. Unha arranhando metal. Ele largou as ferramentas e foi lentamente até a traseira do caminhão. O silêncio era total. Ele encostou o ouvido na porta de metal fria. Nada. Ele se sentiu um tolo. Estou ouvindo coisas. Foi quando ele bateu com os nós dos dedos na porta, um gesto de desafio. Ei! Ele gritou. Tem alguém aí? O silêncio que se seguiu foi o pior que ele já sentiu. Durou talvez 10 segundos, que pareceram 10 horas. E então ele ouviu. Não foi um arranhão. Foi uma voz, abafada pelo metal, mas inconfundível. Um sussurro longo, desesperado, que parecia vir de dentro de uma das caixas. A voz disse: "Me tira daqui." Eu quero que vocês entendam o que isso significa. Isso não é uma assombração numa estrada velha. Isso não é uma figura do lado de fora. Isso é algo, ou alguém, trancado com a carga dele. Isso transforma um dos relatos reais em um pesadelo logístico e existencial. O que ele estava carregando? Seu Carlos não é um homem medroso, mas o que ele sentiu ali foi um pavor que paralisa a alma.
Ele deu 2 passos para trás, a mão tremendo tanto que a lanterna quase caiu. Ele não pensou em ajudar. Ele não pensou em abrir. O instinto dele gritou uma única palavra: fuja! Aquele sussurro não era humano. Não podia ser. O lacre estava lá. Ninguém poderia ter entrado. E o som parecia seco, antigo. Em puro pânico, ele correu de volta para o motor. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele pegou a chave de roda pesada e, num ato de fúria e medo, bateu com ela no bloco do motor, onde ele achava que o problema estava. E o caminhão ligou, inexplicavelmente, como se o choque o tivesse acordado. O motor roncou alto na noite, o som mais lindo que seu Carlos já ouviu. Ele não perdeu um segundo. Não fechou o capô. Jogou as ferramentas na cabine, pulou para dentro e acelerou. Ele dirigiu com o capô batendo, sem olhar para trás, o coração na garganta. Ele não parou. Ele não diminuiu. Ele dirigiu por 2 horas, sem parar, até o pátio da empresa, com o sol já querendo nascer. Ele entregou a nota, a mão ainda trêmida. O fiscal conferiu. O lacre, intacto. A carga, completa. Ele nunca contou o que ouviu. Afinal, quem acreditaria? Mas esses relatos de terror nos ensinam uma lição. Às vezes, as estradas assombradas não são o lugar, mas a própria carga que você leva. O caminhoneiro, meus amigos, é um observador. Ele vê um Brasil que a maioria de nós, dormindo confortavelmente em nossas camas, nem imagina que existe. Um Brasil que só acorda de verdade quando o sol se põe, quando as luzes da cidade desaparecem completamente no retrovisor e a única companhia é o ronco do motor. O que os relatos de Júlio, Márcia e seu Carlos realmente nos ensinam não é para ter medo do asfalto, é para ter respeito. Respeito pelo cansaço que pode dobrar a realidade. Respeito pelo ponto cego, onde o impossível se esconde, e respeito pelo silêncio, especialmente o silêncio que vem de onde não deveria. O verdadeiro terror na estrada não foi o que eles viram. Foi a dúvida que ficou. Foi ter que continuar dirigindo, noite após noite, sabendo que o asfalto guarda segredos. Mas e você? A estrada já lhe contou uma história? O que você já viu na escuridão da madrugada que fez seu sangue gelar? Qual desses relatos reais mexeu mais com você? A mente de Júlio, o pânico de Márcia ou o som na carga de seu Carlos? Deixe seu relato nos comentários. Vamos descobrir o quão profundas essas estradas assombradas realmente são. E se você quer continuar desvendando o inexplicável, se você entende que o mundo é muito mais estranho do que nos contam, faça a sua parte. Inscreva-se agora no canal e ative todas as notificações. O Abismo tem muitas outras crônicas para nos contar.